Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma experiência de quase morte aqui completamente incrível. Preste bem atenção. Há 8 meses atrás, nós trouxemos a experiência do Paulo aqui no canal. Mas a sua experiência, ela não estava completa. Ela foi simplesmente resumida. O Paulo conversou conosco e topou trazer a sua experiência de quase morte completa hoje aqui no canal. Esse vídeo ficou em 2 partes. Nós teremos a primeira parte, onde ele relata sua experiência de quase morte em detalhes, e também fala a respeito da ligação espiritual que havia dele juntamente com seu filho, e também com a experiência de quase morte que ele teve. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. E também que assista a segunda parte, para que você possa compreender essa história fascinante. Para mim, uma das experiências de quase morte mais incríveis que eu já ouvi. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Toda vez que você faz isso, pessoal, você nos ajuda a impulsionar o vídeo. Se você puder compartilhar nos grupos do Facebook ou também no seu WhatsApp com 5 pessoas, nós poderemos viralizar esse vídeo, porque essa experiência de quase morte precisa ser ouvida por muitas pessoas. E desde já eu quero agradecer imensamente o Paulo. Então, como você vai assistir a segunda parte? A segunda parte, você vai clicar no link que estará nos comentários. Quando este vídeo acabar, você clica no link e você será transportado automaticamente à segunda parte. Que Deus abençoe a todos. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência do Paulo. Olá, Neverton. É Paulo. Eu lhe enviei a minha história do EQM de 17 dias e depois eu fiquei de mandar a história do meu filho Rafael. Mas primeiramente eu quero contar a história de tudo isso, o início, o princípio de tudo isso. A minha EQM eu tive por 17 dias quando eu tinha 34 anos, durante uma endocardite, mas a primeira manifestação que eu tive a respeito de coisas espirituais foi aos 6 anos de idade. Começou da seguinte forma. Eu sou o caçula da família, o último. E eu tenho mais 3 irmãos, um irmão e 2 irmãs. E eles iam para a escola de manhã e meus colegas, os coleguinhas de rua, todos acima da minha idade, né, que já iam para a escola, e na escola de manhã também. Eu ficava assim praticamente sozinho, na parte da manhã. E era final do ano, outubro de 1967. Aí um dia antes havia tido uma chuva, que é primavera, né? E eu acordei por volta de umas 8 horas da manhã, aí levantei, aí minha mãe estava costurando, aí eu falei bom dia para minha mãe, ela mandou ir tomar café, tomei o café e saiu. Aí eu tomei o café e saí para a rua, para ver se tinha algum coleguinha para conversar, para brincar lá na rua. Aí eu saí para fora de casa, né? Fui até a rua, olhei para um canto, olhei para o outro, nada, nenhuma criança. E eu estava com o meu inseparável cachorrinho, o Dick, que eu havia ganho do meu irmão, esse cachorrinho. Era um tipo Border Collie, branco com manchas pretas. E onde eu estava, ele estava atrás. Aí eu fui até a esquina, olhei a rua para cima, para baixo, nada, não tinha nenhuma criança. Aí como estava meio abafado, assim, eu fiquei na sombra de uma mangueira que tinha lá, esperando ver se aparecia alguma criança, né, na esquina de casa. Aí começou a acontecer uma coisa muito estranha. Dava aquelas tremidas assim, tipo ondulação. Eu falei, nossa, será que eu estou passando mal alguma coisa? E dava aquela tremida bem suavemente. Mas
e cada hora ela ia aumentando o tempo dessas ondulações. Tipo ondulação. Tipo parecia que ia flutuar. Dava aquela flutuada e voltava. Aí eu falei, nossa, será que eu estou passando? O que eu fiz? Eu deitei no chão. Tinha uma graminha verde. Eu peguei e deitei no chão. Aí a hora que eu deitei, a ondulação começou a ficar maior. Eu falei, nossa, eu acho que vou lá para casa. Aí eu peguei, voltei eu e o cachorro, ele foi lentamente para casa e continuando as ondulações, cada vez maior. Continuando a ondulação. Aí eu entrei dentro de casa, não falei nada para minha mãe e deitei de novo na cama. Eu falei, vou deitar, quem sabe passa, né? Aí eu deitei, essa ondulação foi ficando maior, aí eu sentia flutuar, sentia aquele... Começava a querer flutuar e voltava, querer flutuar e voltava. Aí eu peguei, fechei bem os olhos e tentei me concentrar assim para passar aquilo lá. Aí de repente teve uma ondulação bem forte e eu separei do meu corpo. Mas com 6 anos de idade eu não tinha conhecimento, ninguém vai ter qualquer tipo de conhecimento desse tipo com 6 anos de idade. Aí eu fiquei flutuando e eu via o meu corpo deitado na cama, o meu corpo. Aí de repente tinha 2 de mim, um flutuando e o outro deitado na cama. Igualzinho quando aconteceu, quando eu caí no quarto do hospital. Quando eu caí no quarto do hospital, aos 34 anos do anti-EQM, meu corpo caiu ao solo, eu fiquei flutuando no centro do quarto. E eu via 2 de mim. Foi a mesma coisa. Mas vamos voltar lá aos 6 anos de idade. Aí eu peguei, eu fiquei flutuando. Aí eu percebi que eu podia me movimentar. E o meu corpo físico ficou inerte na cama, ficou parado. Aí eu peguei, aí eu fiz uma movimentação assim, dentro do quarto, até a parede, e depois eu senti que eu poderia atravessar a parede. Eu dei um movimento mais forte, eu atravessei a parede. Eu fiquei olhando do lado de fora da minha casa. Aí eu achava estranho, aí eu pegava, voltava para dentro e ficava olhando. Aí eu, para confirmar se o corpo estava lá, e estava lá o corpo deitado. De lá eu vi a minha mãe costurando, eu peguei e voltei para o lado de fora e fiquei olhando. Fiquei olhando, aí começou a dar um vento muito forte, muito impetuoso. Aí eu peguei e voltei para dentro do quarto, e estava lá meu corpo inerte. De repente foi claramente de eu estar invadindo hoje, com os conhecimentos que eu tenho, inconscientemente, eu invadi uma outra dimensão. Nesse mesmo espaço que eu estava, do meu corpo, da minha mãe, da minha casa, de onde eu morava. Aí tombou as paredes do meu quarto. Tombou para o lado, a outra para o outro lado, foi tombando as paredes de casa e as paredes do vizinho. Foi todas tombando, foi tombando toda. E onde eu morava lá, isso é lá em Marília, é uma descida e uma depressão. Então é uma descida, a rua de casa, e depois na sequência é uma subida. É próximo ao Hospital das Clínicas lá em Marília, lá na Vila Fragata. Aí eu peguei e fiquei admirado. Aí a casa foi tombando e foi sumindo. De repente não tinha casa nenhuma. Só tinha o poste, só ficou somente o poste em frente da minha casa. Tinha aquele poste e aquele onde tinha luz, aquele negócio verde que tinha luz, aquele que ele chama de plafoné, ficava aquela plafoné verde. Aí eu peguei, eu vi que eu poderia flutuar, me movimentar. Eu fiz um pequeno movimento para ficar em cima do poste, na ponta do poste. Aí eu peguei e fui lá e fiquei olhando. Eu fiquei olhando aquele negócio. De repente começou a planar tudo. Assim, na minha frente. Ficou tudo começando a ficar... A depressão começou sumindo, fica plano, depois ficou nem um platô verde, como um gramado de futebol. Completamente plano. Aí eu achei aquele tão estranho, não tem 6 anos de idade, você não vai ter conhecimento nenhum para ter uma distinção de uma coisa dessa. Aí o vento ficou mais intenso, Aí eu peguei, eu observei que vinha vindo alguma coisa de muito longe. E vinha uma coisa muito forte, e de repente ela veio chegando, e parou bem perto de mim e se mostrou para mim.
Aí essa com uma voz estridente falou assim, oi menino. Aí eu fiquei admirado, eu falei, oi. Ele falou, você sabe quem sou eu? Eu falei, sei, você é Deus. Ele falou assim, eu sei que você sabe porque está dentro de você. Não tenha medo. Eu falei, não, eu não estou com medo. Aí ele pegou, ficou olhando para mim. Aí ele pegou e falou assim, você quer aprender a movimentar? Como que a gente se movimenta nessa situação? Eu falei, quero. Ele falou, vem aqui. Aí ele pegou, ele abaixou, eu peguei, cheguei perto dele, falei, mentaliza um passo que você vai dar com pouca força. Aí eu mentalizei e fui lá na frente. Aí depois ele falou, volta. Eu peguei e voltei onde eu estava. Ele falou, vai bem mais longe. Eu peguei e fui bem mais longe. Ele falou, volta. Aí eu peguei e voltei. Aí ele pegou e falou assim para mim, o que você está vendo é divino. Você não vai contar nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para os seus irmãos, nem para o melhor dos seus amigos. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí ele ficou me olhando. Aí de repente veio um menininho, ele ficou me olhando. E eu tentava entender o que era aquela criança. E ele ficava me olhando, ele ficava só me observando e sorrindo, né? Aí de repente veio uma menina clarinha, meia clara, cabelo claro, não chega a ser loiro, mas cabelo claro. Ela tinha um defeitinho no olho. Ela ficava me olhando. Ela falou, oi. Eu falei, oi. Ela falou, Paulo, a gente vai se encontrar, mas a gente não vai ficar junto nessa vida. Eu falei, tá bom então. Aí ele pegou, foi indo, eu só queria te ver. Aí o menino me sorriu, aí ele falou também, eu também só queria te ver. Aí eu peguei, fiquei observando, aí de repente essas crianças foi indo ao longe e depois sumiram. Aí veio esse ser divino, ele pegou, ficou me observando. Aí eu continuava nesse lugar plano. Aí ele pegou, ficou olhando, eu olhava assim, olhava para lá, para cá, só via a lua. Aí eu olhei lá para cima, via a lua. Aí ele ficou olhando. Aí ele falou assim, você quer ir para lá? Aí ele falou, eu posso? Ele falou, pode. Ele falou assim, dá um impulso necessário para você chegar lá. Se o movimento que você fez aqui, você vai dar um movimento para cima, mas eu vou com você. Aí eu peguei e dei aquele impulso tão forte, bem se eu parte para cima e fui. Mas eu fiquei olhando para trás, porque eu estava olhando para a velocidade para cima. Eu olhei assim, eu vi que eu estava saindo da Terra. Aí eu comecei a ver esse planeta azul, aí de repente ele ficou azul, brilhante e vibrante. Só que ele tinha um prisma que parecia que ele estava faltando um pedaço dele. Uma coisa. A Terra, vista do espaço, é azul, brilhante e vibrante. É uma joia vista do espaço. Uma coisa muito bonita. Eu ficava admirando. Aí, de repente, chegou. A Lua foi ficando grande, aí passou. Aí ele pegou, esse ser ficou no meu lado. Aí ele pegou, ficou me olhando. Ele pegou e falou assim. Aí eu desci na rua. Aí começou o frio. Mais um frio, mais um frio tão grande que eu tremia. Ele falou, não pense no frio. Aí eu peguei e ficou olhando a lua, é só pedra e poeira. De repente eu comecei eu senti o cheiro, eu senti o frio e o cheiro. De repente aquele cheiro, um cheiro ruim, um cheiro de borracha queimada, de cabelo queimado, de plástico queimado. Ele falou, nossa, eu falei, mas o cheiro é muito ruim. Ele pegou assim, falou, você quer voltar? Eu falei, quero. Eu falei, eu quero voltar, está muito frio, é muito fedido, é muito bonito aqui. É só pedra e poeira, mas o cheiro é muito forte, é um cheiro muito forte. Aí ele pegou, falou, você quer voltar? Eu falei, quero. Aí ele falou, então vem, dá o impulso necessário para você voltar. Aí eu dei o impulso necessário para voltar, e ele foi me guiando. Aí a gente voltou no mesmo lugar que estava, esse lugar plano, tipo um gramado bem verde, plano. Eu fiquei observando, né? Aí ele pegou e falou assim para mim. Ele falou assim, agora eu tenho que ir. Como eu te disse, nunca comente isso com ninguém. E daí você vai comentar só depois, na sua velhice, depois que você tiver mais de 60 anos de idade. Por enquanto, não. Aí ele olhou, sorriu para mim
E da mesma forma que ele chegou, ele foi embora. Deu um vento muito forte, muito forte. Aí ele pegou, foi embora, sumiu. Aí eu fiquei lá. Aí eu falei, e agora para mim voltar para minha casa? Eu fiquei pensando, aí eu pensei, eu falei, vou voltar no poste onde eu estava. Peguei e voltei onde eu estava, e eu ficava olhando, procurando a minha casa, e eu não achava. Eu falei, puxa vida. Aí eu peguei, fui lá na frente, voltei, andei naquelas distâncias como ele me ensinou, ia lá na frente e voltava, ia lá na frente e voltava. Aí eu peguei e ficava olhando, eu falei, puxa vida, vou quer saber uma coisa, eu vou voltar lá para cima. Quem sabe eu vejo alguma coisa lá, porque eu não vou achar o meu lugar de voltar. Ele não me ensinou como que eu voltaria para minha casa. Eu queria ver minha mãe. Agora eu estava com saudade da minha mãe. Eu falei, eu quero ver minha mãe. Aí, como eu vi que não tinha jeito, eu falei, vou voltar lá para cima. Aí eu dei o mesmo impulso que eu dei para ir em direção à Lua. Fiz a mesma viagem novamente. Aí foi subindo. Aí eu vi a Terra de novo. A Terra é bonita, brilhante, vibrante, é coisa mais linda, parece uma joia vista do espaço. Por enquanto, né? E ela vai escurecer, ela vai ficar horrível. Vai escurecer por ação humana. O homem vai praticamente destruir essa atmosfera futuramente. Aí eu peguei e voltei lá, perto da lua onde eu estava. Eu ficava olhando a Terra, ficava admirado olhando a Terra. Aí ele falou que eu poderia controlar o frio, fiquei controlando, o mau cheiro começou insuportável. É um mau cheiro na Lua, é uma coisa absurda, de mau cheiro e fedida. Só que aí aconteceu o seguinte, eu tentava voltar e não conseguia. Fazia um movimento para baixo que eu fiz ao lado dele e não conseguia. Aí, eu entrando em desespero, o frio cada vez maior, o cheiro cada vez maior. O frio foi ficando tão intenso, e de repente eu apaguei. Eu desmaiei. Aí eu peguei, apagou. É a mesma coisa que eu estivesse dormindo. Aí, eu não sei quanto tempo, minutos ou quanto tempo depois, eu acordei com a minha mãe me chamando. Ela, Paulo. Falei, o que foi? Aí eu peguei, levantei assustado, ela pegou, o que foi? Falou, não, mãe, eu fui lá fora, não vi nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus amigos, voltei a dormir, eu sonhei, eu tive um sonho meio esquisito, mas agora eu estou bem. Você está bem? Eu falei, eu tô, mãe. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, então, já tomei café? Tomei. Mãe, eu vou lá fora esperar os meus irmãos ou algum amiguinho voltar. Mas só que eu não vou na rua, não, eu vou ficar dentro de casa mesmo. Aí eu peguei, fiquei lá no portão de casa, olhando para lá e para cá e pensando naquilo. Eu falei, o que será isso? Bom, isso daí foi uma coisa de criança. E eu fiquei guardando isso, guardando. Bom, a minha irmã me alfabetizou a partir dos 5 anos de idade, eu estava com 6. Mas assim, o básico, né? De ler e escrever o nome da mãe, do pai, A, B, C, 1 mais 1, 2, esse tipo de coisa. Essa foi a alfabetização suave. Aí eu peguei, depois fiz o colégio não, o primeiro ano, o segundo ano, infantil, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Quando tinha uns 12 anos de idade, eu senti uma atração comecei a sentir uma atração muito forte para ler a Bíblia. Aí eu falei, aí eu peguei, perguntei para o meu pai lia todo dia, ele lia a Bíblia, eu falei, pai, posso ler a Bíblia? Ele falou, pode. Aí eu peguei, catava a Bíblia, meu pai, no momento que ele não estava em casa, alguma coisa, aí o que eu fiz? Eu peguei, comecei a ler a Bíblia desde o início. Aí eu lia ela, todo dia um pouquinho. Eu falei, vou ler essa Bíblia de Gênesis até lá na frente. Aí eu olhei que o último livro era o Apocalipse. Eu peguei um marcadorzinho, e todo dia eu lia essa Bíblia. Aí eu ficava encantado com as coisas lá, tudo. Bom, por fim,
criança, você tem muito tempo, e eu fui lendo, li todo o Antigo Testamento. Aí eu peguei, comecei o Novo Testamento, que é a história de Jesus. Eu peguei e fui lendo, porque quando esse ser divino me chegou, ele falou um trecho da Bíblia. E depois ele falou outro trecho da Bíblia. Só que quando eu estava lendo no Antigo Testamento o livro de Salmos, eu li o que ele havia falado para mim. Exatamente. Tinha algumas palavras diferentes, mas o sentido era o mesmo. É um livro do Salmo. Livro dos Salmos. Aí eu peguei e fiquei olhando, observei, como ele falou que eu não poderia falar para ninguém, não falei para ninguém. Eu peguei e li. Aí depois li do Antigo Testamento, o livro de Salmo está no Antigo Testamento, aí eu comecei a ler o Novo Testamento, eu li, foi indo no Novo. De repente, aí eu li um outro trecho que ele havia falado do Novo Testamento. Eu falei, puxa vida. Só que o trecho era meio diferente, porque a Bíblia que o meu pai tinha era uma Bíblia evangélica. Entendeu? E eu peguei e falei, puxa, bom, as palavras são quase todas essas, o sentido é o mesmo. E eu li tudo, reconheci que ele havia falado, uma coisa que ele tinha falado 6 anos antes, e eu peguei, guardei comigo isso. E não, como ele disse que eu não podia revelar, eu não revelava nada para ninguém. Não marquei nem nada, eu peguei, foi indo. Bom, aí cheguei no Apocalipse. Aí eu falei, puxa vida, tudo que ele me falou está aqui, tanto da parte do Salmo, quanto da parte do Novo Testamento da Bíblia. A história que eu ficava questionando, eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, puxa vida, eu vou recriar a situação de quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu deitei na cama, mas eu sentia toda aquela ondulação lá que deu assim, naturalmente, né? Não foi uma coisa provocada com 6 anos de idade. Você não vai provocar uma coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, eu vou provocar aquela situação para mim voltar a ver essa dimensão. Aí, com 12 anos, eu já sabia o que era a dimensão. Que eu xereta, perguntei para o professor o que era a dimensão, ele me explicou o que era, eu guardei comigo. Aí eu peguei, uns 12 anos de idade, eu já morava em outro local. Esse local em Marília, mas eu já morava em outro local. Não morava nesse lugar dessa depressão que eu falei para você, que quando eu vi esse aplainamento todo da Terra, que se aplainou nivelou na minha frente toda a Terra. Nesse outro lugar que eu morava, já era próximo ao centro. Era uma descida, mas não chegava a ser uma depressão. E eu peguei e falei, eu vou provocar aquela mesma situação. Eu estava sozinho em casa, eu deitei na cama, e eu ficava mentalizando aquela situação que eu havia tido com 6 anos de idade. Aí eu peguei e fiquei mentalizando aquela situação toda que eu passei. E de repente, aí começou a flutuação. Começou aquela flutuação bem leve, fraquinha. Eu falei, pensei comigo, isso daí não vai virar nada não. Ela foi aumentando, fui mentalizando, ela foi aumentando. Depois chegou num ponto de, eu falei, agora vai. Foi, bum. Aí aconteceu. A mesma coisa. Eu separei do meu corpo e fiquei flutuando ao lado do meu corpo. Só que aí eu já tinha 12 anos de idade. Aí eu já estava, entre aspas, mesmo nos poucos 2 anos de idade, consciente da arte que estava fazendo. Eu pensei, puxa vida, eu não vou ter suporte nenhum nisso. Aí eu peguei e continuei flutuando. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá aos 6 anos de idade. Eu passei por lá de fora de casa, atravessei a parede, você via só aquela parte marrom dos tijolos, né, a casa era feita de tijolo maciço, e toda aquela parte marrom do tijolo, eu voltava para dentro, ficava lá do meu corpo flutuando. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou no poste daqui de frente de casa. Aí eu fui lá para fora. Eu sei se acho que eu já tinha uma certa prática nisso daí, né? Aí eu peguei e dei aquele impulso necessário para ir na altura do poste. Eu fiquei olhando. Aí aconteceu novamente.
De repente começou a tombar as paredes da minha casa e de todas as casas. Mas eu já estava ciente do que ia acontecer. Foi tombando, tombando, tombando. Ela tombava e sumia, parede por parede. Foi tombando, tombando, tombando. E era uma descida lá perto de casa também. Mas não chegava a ser uma depressão. Eu descia, porque tinha mais descida para baixo de casa ainda. Aí foi tombando, tombando todas as casas. Tudo, todas as casas. Aí, de repente, começou a nivelar. Nivelou tudo. E a partir do momento que nivelava, aparecia como um gramado. Como um gramado de futebol, mas gigante. Você não via nada, só esse gramado. Aquilo lá era um gramado perfeito, plano. Aí eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade. Eu ia lá na frente e voltava. Eu dava aquele impulso, mas ia bem lá na frente e voltava. Aí eu dava um outro impulso maior ainda e voltava. Para o lado direito, para a esquerda, para frente, para ver se achava alguma coisa. E não achava, era só esse extrema grande. Aí, de repente, o que eu fiz? Olhei lá para cima. Aí dei uma olhada lá para cima e falei, eu vou lá de novo. Depois não sei como que eu vou voltar, ou se a hora que eu apagar, eu vou estar aqui dentro, né? Aí eu peguei e dei aquele impulso para cima e foi. Mas você pega uma velocidade, que o espírito é uma coisa, ele não tem massa, mas é um vento. Mas você dá aquele impulso, ele vai numa velocidade tão grande, mas tão grande. Aí já começa, eu olhei para trás, aí vi a mesma imagem, né? A Terra é azul, brilhante, vibrante, é redonda. A Terra é completamente redonda, não tem nada de plano, não. Pode desistir de terra plana que não funciona, não. Mas só que, logicamente, de acordo com o prisma do Sol, parece que está faltando um pedaço. Inclusive, tem uma foto da Apolo 8 que retrata exatamente o que eu vi nas duas dimensões. Pode procurar na internet a foto da Apolo 8, que foi tirado em outubro de 1968. 1968 foi tirada uma foto. E eu via isso em outubro de 1967, quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi esse mesmo prisma, desse mesmo ângulo. E depois, em 1972, quando eu tinha 11 anos, eu vi esse mesmo prisma, essa mesma coisa. Você via a parte branca da Lua, que é só pedra e poeira, e você via a Terra azul, brilhante e vibrante. Pode procurar na internet que você vai ver lá. Eu vi por 2 vezes, 2 não, né? 3. Quando eu tive EQM, eu passei por esse mesmo lugar. Bom, aí eu vi a Terra azul, brilhante, mas é uma joia dentro do espaço, é a coisa mais linda que tem, até bonito de se admirar. Por enquanto, que ela vai escurecer por ação humana. O homem vai destruir essa natureza quase que por completo. É só perceber os movimentos atuais, né? Aí eu peguei e fiquei... Foi. Bom, chegou lá na Lua. Mas lá, eu pensei, eu tinha 6 anos de idade, eu era mole, eu não aguentei o frio. Mas agora eu, na minha autoridade dos 12 anos de idade, eu vou aguentar o frio. Eu vou ficar aqui até, né, aguentar e eu vou tentar voltar, que agora eu tenho mais idade e vou conseguir voltar. Engano meu. O cheiro era o mesmo. É um cheiro tão insuportável. É um cheiro de borracha, de plástico queimado, cabelo queimado, tudo. A mesma coisa fazer uma fogueira com plástico, borracha e cabelo. E um cheiro absurdo. Cheiro ruim, insuportável. Eu falei, não vou aguentar ficar aqui de novo. E o frio. É um frio intenso, parece que vai te emprenhando. Depois parece que começa a criar cristais de gelo na sobrancelha, no cílio. Eu vi aqueles cristais de gelo se formando até nos meus ombros. Eu falei, não, eu não vou. Eu falei, eu vou. E eu dava impulso para lá, para baixo, para cima, para baixo. Eu vou mais para frente, eu vou para lá, vou para cá. Aí eu fiquei, o frio foi tanto, e o medo foi tanto, e o cheiro ruim foi tanto, que eu não conseguia ir para lugar nenhum. Aí eu peguei e falei, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Falei, eu vou tentar voltar, mas o frio foi me dominando, o frio dominando. Aí eu senti endurecer tudo, aquele frio, aquela coisa fria, aquela coisa absurda. Eu falei, o cheiro chegou num ponto de sabe, eu senti a respiração, mas o cheiro ficou tão insuportável que foi indo, aí eu senti o meu sentido
desfalecer. Foi sumindo, sumindo, e eu apaguei. Aí eu acordei novamente com a minha mãe me chamando. Paulo, você está sonhando com alguma coisa? Você está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo. Paulo. Aí ele me chamou. Eu falei, oi mãe. Aí deu aquele ligou o disjuntor daqui, né? Aí dei aquele suspirada. Aí eu falei, nossa, nunca mais eu vou me atrever a fazer um negócio desse que eu não tenho conhecimento para isso. Então, quem tem conhecimento para isso, que faça, mas eu não provoco mais não. E tem outra coisa. Nessa primeira noite, quando eu fui dormir, eu tive o segundo crise de sonambulismo. O primeiro foi com 6 anos de idade, aí eu tive o segundo. Aí novamente apareceu esse ser divino, ele falou para mim não provocar mais essa situação até chegar da hora. Ele falou, Paulo, não provoque mais essa situação. Eu falei, eu entendi. E você também não propague o que você fez para conseguir isso. Que isso aí não é uma boa coisa. Você não está preparado para esse tipo de coisa. Você vai para uma dimensão que você não consegue voltar. Ele falou assim, você entendeu? Isso aí você nunca ensine para ninguém fazer o que você fez. Você entendeu? Eu falei, eu entendi. Aí ele falou assim, tá bom então, eu tô indo. Eu falei, pedi desculpa para ele, muito desculpa. Tá bom então, foi embora. Aí, bom, e daí foi a parte, depois, aos 12 anos de idade, eu cessei isso daí. Até chegar, quando eu tive uma endocardite, essa endocardite eu tive um tratamento dentário. A bactéria da minha boca entrou na corrente sanguínea e se instalou na válvula aórtica. Só que quando descobriu, eu já estava com a febre de 41 graus, 43 graus. Foi quando começou o tratamento da endocardite. E quando o meu médico chegou no resultado dos exames lá, que era endocardite, que já era uma sepsia no meu organismo, aí eu tenho até os exames. Para os céticos, para as pessoas que não têm conhecimento e querem opinar das coisas, isso daí que eu tive é tudo coisa tipo um sonambulismo. Não é uma viagem astral. Viagem astral é uma coisa, sonambulismo é outra. EQM é outra coisa. Então, as pessoas que pensam que sabem que é uma viagem astral, eu vou mostrar uma coisa para você. Do meu EQM de 17 dias, eu voltei com uma marca de uma escara na minha orelha. E foi falado que essa escara ficaria na minha orelha para me lembrar do episódio. Essa marca está aqui, ó. Não sei se dá bem para ver. Todo dia eu tenho que olhar minha orelha, porque aqui é a marca que teve de uma escara que eu tive durante os 17 dias que eu tive em coma, da minha carcaça, do meu corpo, que realmente eu não estava lá. Eu vou deixar até aqui, então, para vocês refletirem o que eu falei, e na sequência eu venho com a história do meu filho Rafael, que é o mesmo menininho que eu vi quando eu tinha 6 anos de idade. Eu o reconheci. Uma história muito bonita. Eu vou também mostrar no próximo vídeo. Eu falei que eu não trouxe provas, mas eu trouxe provas de lá, da minha EQM. Que provas que eu trouxe? Você lembra dessa menininha que eu falei para você que apareceu, que tinha um probleminha no olho? A menina branquinha, com cabelo claro. Ela pegou, que ela ficou me olhando, ela falou, oi Paulo, eu conheci essa pessoa na minha adolescência. E eu encontrei ela lá também. É uma pessoa de família italiana. E meu nome é Bernardo, eu venho também... O meu pai, desde criança, falava que a gente tinha descendência turco-árabe, italiana, holandesa e, consequentemente, brasileiro. Não é que eu duvidava do meu pai, que eu não tenho aparência de italiano, claro, muito tempo de holandês. Apesar que a minha avó, ela é cabelo bem claro,
E a minha avó tem um olho azul céu, uma típica holandesa. E eu peguei, e quando na minha EQM eu encontrei essa pessoa. Aí eu vou falar na sequência. E depois na outra sequência eu falo a história do Rafael. Olá, Neverton. Eu lhe enviei minha história da EQM de 17 dias e você colocou na sua plataforma. Eu quero fazer mais alguns complementos dessa história e iniciar a história do Rafael, meu filho, uma criança especial. Quando meu médico me deu a notícia da doença cardíaca terminal, e depois ele permitiu que eu aceitei fazer um tratamento alternativo para ver se saía dessa condição, dessa situação cruel, dessa doença que eu... E ele permitiu que eu passasse os últimos dias de vida consciente com a minha família, até ser internado. Para mim, se despedir da minha família, confortar a minha família, porque possivelmente eu não teria outro Natal, como eu já falei no outro depoimento. A única pessoa que falava que eu não ia morrer era um filho especial que eu tinha de 12 anos. Ele, para minha família, quando o médico retornou, que eu permitiu que eu retornasse para minha casa para passar o último Natal com a minha família, para minha família eu falei que eu estava com pneumonia, o hospital está cheio, ia internado no dia 26. Mas para ele, quando eu fiquei sozinho com ele, eu falei a verdade para ele. Eu falei, Rafael, papai está com doença cardíaca terminal, o médico falou que o papai vai ficar vários dias no hospital e está correndo sério risco de vida. Aí eu falei para ele que lutaria contra tudo e todos e que eu voltaria para cuidar dele. Aí ele virou para mim, do modo dele, e me falou, pai, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo que você vai ficar vários dias no hospital, mas você vai voltar bem para casa. Não se preocupe com nada. Bom, aí eu fiquei aguardando e piorava. Depois eu finalmente fui internado. Fiquei os 17 dias em coma, onde iniciou a EQM, que eu vi a minha morte, meu corpo caiu ao solo, de repente eu vi dois de mim, um corpo espiritual e um físico. O corpo físico, eu vi o socorro do meu corpo quando levaram para o centro cirúrgico. Eu permaneci no quarto num corpo espiritual idêntico ao corpo físico. Eu vaguei pelo quarto, vaguei pelo hospital, vaguei por essa terra trocentas vezes. Fui perseguido, protegido, esclarecido e convidado a fazer a longa viagem, rumo ao céu, rumo ao infinito, rumo à eternidade, rumo ao dia que nunca termina. Fiz a longa, escura e fria viagem, destino de todos nós um dia. Aí eu cheguei lá, quando eu caí nesse lugar, era essa mesma terra desolada, destruída, sem horizonte, sem nada, tudo destruído. Isso aqui tem 8 bilhões de pessoas, lá tem 100 bilhões de pessoas. Todo mundo se entende porque é uma língua só. E a comunicação lá é mental. E eu pegava e ficava perambulando por lá. Aí eu vi a pessoa, perguntei por que essa terra foi destruída. Ele falou que foi basicamente por ações humanas. Destruição, guerras, bombas, aceleramento do colapso para colapso climático, bombas de todo tipo, armas autônomas de todo tipo, inteligência artificial, coisa que está acontecendo agora, ganância humana, concentração de renda por causa da inteligência artificial, as doenças, pandemia, isso aí há 27 anos atrás. Depois eu fui reconhecido e perseguido, protegido e esclarecido. De repente veio uma moça e me chamou pelo nome. Ela falou, Paulo, a hora que eu olhei, eu reconheci como uma esposa do passado. A partir do momento que ela falava, eu via toda a minha vivência com ela no passado. Aí eu vi que eu fui marido e mulher com ela na Arábia, na Turquia, na Itália, na Holanda e no Brasil.
Ela falou, Paulo, eu quero falar 3 coisas com você. Primeiro, eu não quero que você ensine sua esposa a fazer o vinho que a gente fazia na Itália. E já vi aquelas informações a respeito do vinho que a minha família dela fazia na Itália, já estava no meu subconsciente. Ela falou, você vai encontrar o vinho no sul do Brasil, mas você não sirva a sua esposa. Eu falei assim, não quero que você ensine a fazer o macarrão carbonara de legumes com azeite. Eu não quero que você ensine como a gente namorava no passado. Aí eu peguei e falei para ela, a gente sempre foi marido e mulher, eu não posso ficar aqui com você. Ela falou, não, você não pode ficar aqui. Você tem que voltar para cuidar do nosso filho Rafael. Eu falei, como nosso filho Rafael, se eu sou casado com outra italiana? Ela pegou e falou assim, ela só pariu o Rafael sempre foi nosso filho aqui. Eu falei, se é para cuidar do nosso filho, então eu volto. Aí eu já fui perseguido, protegido, esclarecido e convidado a voltar para cuidar desse meu filho Rafael. Depois, como está no meu relato anterior, vi toda a minha volta. E quando eu voltei exatamente na hora do meu batismo. Eu fui batizado, voltei a falar, voltei a andar, os médicos acharam estranho pela situação que eu estava andando e falando. A minha família percebeu, acionou a enfermagem acionou os médicos, o meu médico, aí ele veio, estranhou aquela situação, fez vários exames e na sequência deu alta. Eu fui para casa sem sequela nenhuma. Quando eu cheguei em casa, meu filho falou assim para mim, falou, pai, eu não falei que você ia voltar? Ele tinha 12 anos de idade. Aí a vida para mim foi normal, para o meu filho também. Ele tinha microcefalia e aquelas coisas que aquela pessoa falou como antiga esposa minha do passado, eu fiquei, aquilo veio tudo na minha mente lá, enquanto eu estava lá naquela condição. Quando eu voltei, aí veio a intuição. Ela falou assim para mim, isso daí tudo para você vai voltar como intuição e inspiração. Por incrível que aconteça, eu ganhei algumas garrafas de vinho de pessoas diferentes. Que nem contato uma pessoa que são 5 garrafas de vinho de pessoas diferentes que não tem nada a ver. E é o mesmo vinho do mesmo lugar do sul do Brasil. A hora que eu não sou de tomar muito bebida alcoólica, esse tipo de coisa, eu não gosto muito. Mas me deu uma vontade de tomar o vinho. Quando eu tomei o vinho, aí já veio na imagem aquela pessoa, que realmente era o vinho que a minha família dela trouxe de navios da Itália. Aí eu sempre guardei comigo, que eu não podia revelar para ninguém a fonte do vinho, a origem do vinho, nem a localização dos vinhos. Aí a receita do macarrão carbonara de legumes com azeite já estava no meu subconsciente. E de como a gente namorava no passado, era todos os ensinamentos de Arnaud de Quegel. Isso aí eu não posso nem citar aqui, que não pode. Uma coisa muito íntima e muito profunda, e daí requer muita polêmica no negócio desse, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, como que pode um negócio desse, né? E um belo de um dia ela veio em agradecimento, me agradeceu por ter voltado para cuidar do Rafael. Bom, independente de como o Rafael era meu filho daqui, nessa vida ou de outras vidas, eu amo ele de todo jeito. Mas eu sempre senti uma afinidade muito forte com meu filho. Tanto que ele era especial, e optei por não ter outro filho para outros filhos, para dar prioridade a ele, para dar o bem-estar para ele. E ele tinha 12 anos de idade. Aí ele foi indo, mas os médicos sempre falavam, devido à deficiência dele, que o período de vida dele era curto, seria de 7 a 9 anos, e ele já estava com 12. Ele foi vivendo sempre muito ativo, sempre muito inteligente, pedia uma coisa, pedia uma outra, pedia para passear, pedia isso, aí escolhia roupa, escolhia comida. Então ele sempre foi uma criança muito ativa, muito inteligente.
Ele tinha suas limitações motoras. Ele viveu mais 6 anos e 4 meses. Quando ele completou 18 anos, o médico sempre falava que uma hora a parte respiratória dele ia dar muitos problemas. Aí com 18 anos, apareceu uma escoliose, uma cifose, uma torção na coluna vertebral dele e comprometeu muito a parte respiratória e a parte cardíaca. Como ele era uma criança, um bebezão grande, e ele não poderia fazer aquela cirurgia das hastes na coluna vertebral para alinhar a coluna devido à cifose e à escoliose. Aí o médico falou, pai, ele vai ter várias pneumonias, vai comprometendo o pulmão, uma hora a gente não vai segurar. Então ele tem pouco tempo de vida. E uma hora ele vai ficar dependente do oxigênio. E a gente sempre batalhou pela saúde dele, mas a saúde dele foi indo assim, rápido demais. Evoluiu muito o problema respiratório dele. Aí ele tinha pneumonia, comprometia, vinha em casa, tomava os remédios, tomava a inalação, voltava. O médico falou, vai chegar uma hora que ele nem com inalação ele vai voltar, ele vai depender de oxigênio. E ele vai para o hospital devido às sucessivas pneumonias e à dependência do oxigênio. Uma hora esse pulmão, devido às lesões, ele vai diminuindo, uma hora a partir do momento que ele ficar dependendo do oxigênio, possivelmente a próxima pneumonia ele morre. Aí foi. Em 3 meses aconteceu essa situação. Aí ele estava em casa, ele passou mal, e a minha esposa e eu tentávamos fazer a inalação, ele não voltava, a gente levou ele quase roxo para o consultório do médico. Era próximo à minha casa, coisa de 2 ou 3 quilômetros. A gente levou lá e no consultório ele já colocou oxigênio nele, ele já recuperou a coisinha branquinha dele aí o médico falou, pai, chegou aquela hora que eu falei para você, agora ele já está dependente do oxigênio. Ele vai ter que ir para um hospital com a UTI, com suporte de oxigênio, possivelmente a próxima pneumonia ele não vai suportar. O pulmãozinho dele está muito pequenininho, está muito debilitado. Aí veio a ambulância com suporte de oxigênio, levou ele para o hospital. Aí eu fui de carro atrás, a ambulância tem prioridade no trânsito, chegou mais cedo no hospital, e a hora que eu cheguei lá, eu falei para minha esposa, vai lá fazer a ficha do Rafael, eu vou ver como que o Rafael está lá na UTI, né? Acho que já deu tempo dele já está lá no quarto. Aí eu entrei pela UTI, perguntei pela recepcionista, ela falou assim, que o Rafael já estava instalado e os médicos e enfermeiros estão estabilizando a respiração dele. Ele falou que eu poderia entrar lá. Aí eu coloquei a touca, a roupa para entrar lá, entrei. A hora que cheguei no isolamento, que ele estava no quartinho, o médico e o enfermeiro estava saindo e falei, seu filho? Eu falei, pode ficar com ele que ele já está estabilizado, ele já está bem. Bom, a hora que eu cheguei lá, eu falei, Rafael, você está bom, filho? Aí ele já soltou a bomba na hora. Ele falou, pai, eu preciso voltar para o céu. Eu falei, Rafael, como você precisa voltar para o céu? Se eu voltei do céu para cuidar de você. Ele falou, pai, eu sei que você voltou do céu para cuidar de mim, mas agora é hora de eu voltar. Eu falei, mas eu quero que você fique. Ele falou, não, pai, já estourei todos os meus prazos, eu preciso voltar. Eu falei, mas você vai voltar como, Rafael? Você não anda, você tem a sua falta de mobilidade. Ele falou, não, pai. Devido a essa falta de mobilidade, nós somos protegidos. Eu falei, como assim? Já tem uma pessoa, ela já está aqui e ela vai me levar. Falei, quem é essa pessoa? Falei, uma mulher vestida de branco com um véu na cabeça. Ela está aqui, ela vai ficar todos os dias e vão ser vários dias para a gente despedir lentamente. E ao fim do último dia, ela vai me levar. Eu falei, mas eu quero que você fique. Não, pai, eu já estourei todos os prazos, eu preciso voltar. Aí eu queria chorar, não queria chorar perto dele, saí para
tomar ar. Nisso a minha esposa já tinha feito a ficha dele lá na administração, e eu saí, ela estava chegando, eu falei, vai lá ver as conversas que o Rafael está falando. Ele falou, o quê? Eu falei, vai lá ver depois. Aí eu estava muito emocionado. Ela entrou, passou 5 minutos, ela saiu na mesma condição que eu, chorando. Falou, Paulo, ele falou que tem uma mulher que está lá, com um véu na cabeça, e que vai levar ele para o céu. Eu falei, é a mesma coisa que ele falou para mim. Aí eu falei, puxa, olha que situação agora. Ele falou que vai ficar vários dias, aí ele falou a mesma coisa. Bom, aí eu não queria deixar essa impressão que a gente estava, lógico, triste, ele saberia, né? Aí eu peguei e voltei, aí estava o médico lá, o médico pediu, como ele era uma criança especial, pediu para ficar lá. Ou eu, minha esposa, vamos ficar lá para a gente ver como que tratava ele, como que seria o contato com ele. Aí eu peguei, eu me habilitei e falei, não, eu fico com ele. Eu fiquei a noite toda com ele. Aí eu peguei umas horas nos intervalos, toda hora tinha enfermagem vendo isso, vendo respiração, vendo isso, vendo febre, vendo isso, aquilo outro, do remédio. Aí eu peguei nos intervalos, nas oportunidades que tinha, eu perguntar para ele se a mulher estava lá. Falou, pai, ela está aqui. Ela vai ficar todos os dias para mim. Eu falei, onde ela está, filho? Ela falou, pai, ela está... Aí ele olhou assim para frente, numa parede, e falou, pai, ela está nessa parede. Você sabe que nessa outra dimensão não existe essa parede. Eu sei, filho. Ela está aí agora? Tá, pai. Ela vai ficar todos os dias até me levar. Aí eu peguei... Falei, puxa vida, não dá para falar que você fica mais. Você falou que não. Eu falei, não, pai, eu preciso voltar. Chegou minha hora, chegou o meu tempo. E eu vim só para te proteger. Aí eu peguei e fiquei guardando isso comigo. Aí vai. Fiquei de quando ele internou até as 7 horas da manhã do outro dia. Aí chegou o médico, chamou eu e falou, pai, o Rafael é uma criança muito inteligente. A gente tem uma comunicação total com ele. Então não há necessidade de você ficar com ele aqui 24 horas, que a comunicação que a gente tem com as enfermeiras é total. Eu falei, mas doutor, mas eu posso ficar? Ele falou, não, é melhor você... Eu vou liberar dois horários de visitas para você e para sua esposa. Então, 12h e 6 horas da tarde, vocês podem vir ficar com ele, fica meia hora com ele, para ele não sentir tanta falta de vocês. Mas como é UTI, isso tem bactéria daqui para fora, bactéria daqui é perigoso, bactéria de fora, entra e sai, fica muito tempo aqui, é muito ruim. Então, hora vem você, hora vem sua esposa, a gente vai revezando isso daí. E foi indo. Aí foi todo dia, e todo dia eu falava, perguntava para ele da mulher, ele falou que estava lá, estava isso, aquilo. No 14º dia ele teve uma piora muito grande, muito grande. Ele ficou... Olha, teve uma situação com febre, com isso, deu um pneumotórax. Depois passou mais 14 dias. No 28º dia, no 14º dia, ele precisou fazer uma tracostomia. A gente não mais ouviu a voz dele. Ele passou a usar tráqueo e mais 14 dias, no 28º dia, ele teve um outro complemento. Por quê? Usando a tráqueo, começou a formar aquele visgo, um catarro bem duro na garganta pela traqueostomia e quase ele morreu. E ele voltou de novo. Ele teve 2 situações extrema e crítica do pneumotórax e nesse catarro, nesse visgo que gerou na garganta dele com a tráqueo. No 28º dia ele voltou. Ele voltava sorrindo, isso, aquilo, outro. Aí a gente não ouviu mais a voz dele. E no 35º dia ele teve uma melhora tão grande que ele passou a não depender mais do oxigênio. Então o convênio falou, não depende mais do oxigênio e vai para casa. O médico do hospital falou, não, ele não é criança especial, vamos deixar ele mais 3 dias aqui por segurança. Que é para ele ter certeza que uma criança especial melhora
passa a não ter dependência de oxigênio, volta para casa, depende de oxigênio, tem que voltar de novo ao hospital. Então eu vou deixar ele mais 3 dias aqui, por segurança. Então no 35º dia, ele ia ficar até o 38º dia, e no 38º dia a gente dá alta para ele e ele vai para casa. Aí eu, como o médico falou para mim, eu já estava naquele reservado que tem para conversar com o médico, peguei e voltei para dar notícia para ele. Aí eu peguei e falei, Rafael, você não está dependente mais do oxigênio, e o médico falou que daqui 3 dias você vai para casa. Aí ele mostrou para mim que não, por gesto, né? Falou que não e mostrava para cima, que ele ia para o céu. Eu perguntei, a mulher está aí ainda? Ele respondia com a cabeça, que a gente não ouviu mais a voz dele, a vozinha dele a gente não ouviu mais. Aí ele era por gesto. Perguntar se a mulher estava lá, ainda estava. Aí falou, daqui 3 dias você vai para casa. Ele falou, mostrou que não. Aí ele mostrou que ia para o céu, mostrava para cima. Aí ele ficou muito triste. Mas a hora que eu, como estava no isolamento, a hora que eu saí lá, estavam as enfermeiras, físio, fono, TO, que cuidava dele. Falei, pai, o Rafael vai ter alta. E a gente acostumou muito com ele, se apegou muito com ele. A gente queria umas fotos de recordação dele com a gente. Ele vai para casa e a gente, né, ter essa foto de recordação. Ele vai bem para casa, a gente fica com essa foto para lembrar dele, para ter a recordação dele, que a gente, né, se apegou muito a ele. Eu falei, tudo bem, eu tenho uma máquina com filme em casa, e naquele tempo, isso aí faz 22 anos. Eu falei, eu tenho uma máquina com filme em casa, eu venho, deixo a máquina aí, quem cuidar dele tira uma foto. Aí no 35º, 36º e 38º dia, foram tiradas 15 fotografias das pessoas que cuidaram dele. Aí no último dia que eu visitei, no 38º dia, e eu sabia que ele já tinha falado para mim, antes da traca, né? Que no 38º dia ele ia embora. E não chegou o 38º dia, eu fiquei meio apreensivo, mas ele estava assim, clinicamente ele estava bem, depende nas condições dele. A médica falou, não, ele está bem tudo. Ele estava matando um leão por dia para sobreviver, mas agora a condição dele é um pouquinho melhor. Aí eu peguei, na visita da tarde, estendeu por coisas da vida, uma visita das 6 horas da tarde, eu saí 7h30 da noite lá, que a gente ficou conversando muito tempo com as pessoas que cuidavam dele, com a médica. Aí 7h30 eu fui para casa. E do primeiro dia que ele foi internado, toda hora que eu passei a primeira noite com ele, todo dia eu ia. E todo dia ao meio-dia, eu chegava lá e ele pedia para a gente rezar um terço com ele. Ele que era para rezar um terço, e a hora que eu estivesse em casa era para fazer um terço também. Aí ele sempre foi muito religioso, muito católico, aí eu peguei e eu fazia. Aí ele pediu que era para mim, no máximo até as 3 horas da manhã, fazer um terço para ele. Aí todo dia eu fazia. Fazia enquanto eu estava com ele no hospital, depois quando eu vinha em casa, todo dia eu fazia. Eu assumi. Ele pediu para alguém fazer, e eu falei, não, eu faço. Aí todo dia eu fazia. E no 38º dia, por volta de 1h da manhã, eu comecei a fazer esse terço, né? Intenção pela saúde dele. Aí eu estava terminando o terço, era mais ou menos faltava um mistério do terço para terminar o terço. Quando foi 1h20 da madrugada, me ligaram do hospital que ele havia falecido a 1h10 da manhã, quer dizer, durante a oração do terço. Aí eu já fiquei, falei para minha esposa, eu vou terminar de fazer o terço, que a gente vai lá ver, porque ele pediu. Aí eu terminei de fazer o terço e fui lá no hospital, peguei todas as coisas dele, as papeladas, para velório, isso, aquilo, peguei a mochila com as coisas dele, tinha os brinquedos dele, levou brinquedo, levou teclado, levou coisa de CD, e a máquina fotográfica trouxe para casa e fui atrás da papelada para velório e sepultamento. No outro dia, velório e sepultamento.
Aí foi um filho único. Essa dependência que ele tinha, desse amor incondicional que ele tinha com a gente, foi uma coisa muito dura. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Uma amiga da família, que é católica e sensitiva, e ela tem uma comunicação, assim, desde criança, ela tem uma condição natural. Todas as pessoas que falecem, ela sonha com a pessoa. E com o Rafael não foi diferente. Aí ela ligou de manhã, ela falou: Paulo, você sabe desse dom que eu tenho, né? Das pessoas que falecem geralmente vêm conversar comigo, e com o Rafael não foi diferente. Ele pediu para ir no quarto dele, abriu o armário dele, abrir a mochila que vocês levaram do hospital, que vocês nem abriram, retirar a máquina fotográfica e revelar o filme. Ele permitiu que ficasse nas fotos que foram tiradas a imagem da mulher que levou ele para o céu. Mas ele pediu para a gente só mostrar as pessoas que conviveu com ele. As pessoas que conviveu esse período, a vidinha dele. Aí eu peguei e falei: puxa vida, aí eu brinquei, falei com ela, falei: não brinca com essas coisas. Eu falei: não, ele me falou isso. Ele falou: tá bom, então, eu vou revelar a foto e depois, se tiver a mulher, eu mostro para você. Ela falou: Paulo, não precisa, ele já me mostrou. Aí eu peguei e falei: puxa, tá bom então. Peguei, agradeci a ela, tudo. Fui lá, peguei, abri o armário dele, peguei a mochila, peguei a máquina, peguei o filme. Hoje a filme é tudo digital, mas há 22, 23 anos atrás tinha tinha que rebobinar o filme e levar para revelar nas fotóticas da vida. Revela em 1 hora aquele tempo. Aí eu morava no Taquaral e perto de casa, uns 100 metros de casa, tinha uma fotótica. Aí eu peguei e fui lá e pedi para revelar o filme. Aí pegou, lá mesmo eu peguei, já abri as fotos, e na primeira foto que vi já vi a mulher. Mas é uma coisa muito íntima, muito forte, e pelas condições que ele falou, para mostrar só para as pessoas que conviveu com ele esse período curto da vida dele, né? Criança com 18 anos e meio, já ir para o céu. Mas, né, Everton, eu não vou colocar na internet, que a internet é terra de ninguém, você sabe disso. Mas eu ofereço a você, de você ver essa foto e você tira as suas próprias conclusões. E tem mais uma pessoa nessa foto. Onde tem essa mulher, tem mais uma pessoa. Mas daí eu só falo pessoalmente. Eu não sei, pelo jeito você é do sul do Brasil, eu não sei se você tem condição, eu moro em Campinas, eu não sei se você tem condição de vir aqui ou não para ver essa foto, eu garanto que você não vai perder a viagem. Ou se você delegar uma pessoa para ver essa foto, só para ver. Delegar uma pessoa para ver a foto, essa pessoa vê e passa para você o que viu. Mas uma coisa divina. Depois, em sonho, ele pediu para mim, falou: pai, essa daí é uma foto divina. Você só vai mostrar para as pessoas que você sentir no coração que deva ver, porque é uma coisa divina. E tem essa mulher e tem mais uma pessoa. Você deve saber quem que é. Eu ofereço a você e ofereço também, se você aceitar, a dividir isso daí com o Carlos do Carlos lá do canal Afinal o que Somos Nós. Mas ele também só vai ver também essas fotos. Se você quiser fazer um bem bolado com ele para a gente ver, você vir ver, ou ele ver, ou o Carlos tiver pessoa delegada para vir aqui para olhar a foto, colocar na internet essa foto, eu não vou mostrar. Aí você pode ver a foto e falar das impressões do que você viu da foto, porque é uma coisa divina. Isso é uma prova divina. Igual o vinho, o macarrão carbonara, que é aquela esposa do passado que eu encontrei por lá. Macarrão, eu desde criança só gostava de... nunca gostei de molho de tomate no macarrão. Sempre eu gostava ele com legumes.
E é exatamente esse macarrão que estava lá nos meus conhecimentos. Então, eu tenho uma prova não tão crível, que é do vinho e do macarrão carbonara. As coisas do Arnold Quegel eu não posso nem comentar aqui. É uma coisa muito íntima e muito forte. E muito perigosa para colocar um negócio desse na internet. Mas as fotos eu ofereço de você ver, ou de uma pessoa que você confie, que possa ver e possa transmitir para você o que a gente vê na foto. Na internet. Infelizmente eu não posso pôr, porque você viu os comentários que tem, Carlos. É uma criança especial, eu não vou colocar meu filho numa condição dessa. Tá bom? Espero que você receba isso, que você passe isso para as pessoas, que a morte não existe. E sim a continuidade da vida. Tá bom? Tem mais coisa para falar para você, depois eu monto outro filme e eu guardo. Aí você vê isso, analisa tudo isso daí, vê lá com o Carlos do Afinal Que Somos Nós, se você quiser fazer. Eu não estou desmerecendo o seu canal, porque pelo seu canal mais de 81 mil pessoas pôde saber o que é o EQM real. Isso aí tudo eu provo, como eu falei desde o primeiro depoimento. E essas provas que eu tenho do Rafael é uma coisa definitiva, de uma coisa divina. Mas eu não vou colocar na internet, como eu disse, a internet é uma coisa de ninguém. Olha os últimos exemplos que ele vem. Eu não vou ridicularizar meu filho de uma coisa divina que ele me confiou. Mas para você eu mostraria, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Eu estou aqui. Você tem aí meu nome no Zap, tá bom? Eu vou falar mais, eu vou montar outro filme hoje ou amanhã, dos agradecimentos póstumos, tá bom? Das pessoas que teve o conhecimento da minha EQM e depois faleceram e me agradecem durante as minhas crises de sonambulismo. Como eu falei no depoimento de anterior, que é uma outra condição, é quase um EQM. E durante esse sonambulismo, quando ele é muito forte, ele é praticamente um EQM, que eu vejo sair do corpo, eu vejo voltar do corpo. E como eu falei no depoimento anterior, é uma condição que me pediram para eu não ensinar. Que é uma condição, é praticamente um EQM, mas quase consciente. Então, quando um dia, aos 12 anos, eu tentei abusar disso, eu fui repreendido, então nunca mais. Agora eu só recebo chamada. Eu não dou chamada, não. Eu só recebo a chamada e eu faço o que me pedem. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Eu tô aqui. O que você precisar para mim, você tem meu celular, qualquer coisa você fala com ela. Mas as portas do meu celular, da minha casa, estão abertas para vocês. Tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Boa noite para todo mundo aí.